Olá, uma ótima semana para você que está assistindo esse vídeo. Hoje eu vim trazer uma palavra que está no livro de Reis, capítulo 4, do 8 em diante, que conta a história de uma mulher sunamita, uma mulher que é citada na Bíblia como uma mulher rica, então uma mulher provavelmente de várias posses. E essa mulher, ela percebe que toda vez ela vê que o profeta Eliseu está na cidade de Sunem. Um belo dia ela resolve chamar esse profeta para comer, fazer uma refeição na casa dela. E ela chega no seu esposo e fala: esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem abençoado. E ela tem uma ideia de fazer um cômodo na parte de cima da casa dela, para que quando esse profeta vem para a cidade de Sunem, ela possa acolher ele de uma forma mais agradável, de uma forma mais hospitaleira. Então ela vai, constrói esse cômodo, ela decora esse cômodo nas possibilidades da época, coloca a cama, coloca a mesa, e vai colocando os utensílios ali, para que esse profeta tenha uma estadia tranquila e confortável. E esse profeta, toda vez que ia para a cidade de Sunem, ele se hospedava na casa dessa sunamita, que não é citado o nome dela na Bíblia. E eu acredito que dele perceber essa movimentação dela, dessa hospitalidade dela, ele resolve querer agradá-la e manda o seu servo Geazi ir até ela e perguntar o que ela precisava, o que ela queria. Um favor do rei, um favor do chefe do exército. E ela diz: não precisa, eu estou bem entre o meu povo, eu tenho tudo que eu preciso aqui. E o profeta ainda fica incomodado, talvez querendo retribuir ao carinho, ao cuidado que provavelmente essa mulher tinha por ele. Então ele novamente pergunta a seu servo Geazi: o que eu posso fazer por essa mulher? O que será que ela precisa? E o seu servo diz: ela não tem filhos. O esposo dela já é avançado em idade, ou seja, ele já é bem velho. E ele manda chamar essa sunamita e manda falar para ela que dali um ano ela teria um filho nos braços. E essa sunamita, olhando por toda a circunstância, talvez um casamento de muito tempo e talvez ela nunca tenha conseguido ter filhos, ela fala para o profeta: não minta para mim. Eu acredito que o senhor é um homem de Deus, então não minta para mim. E ele diz: daqui um ano estará com teu filho nos braços. E dali um ano, realmente, essa mulher deu à luz a um menino. E passando algum tempo, passando alguns anos, essa criança vai até o pai na plantação. Chegando lá, ele tem uma dor de cabeça muito forte. O pai manda que os servos levem essa criança novamente até a mãe. E essa mãe provavelmente envolveu o filho nos braços e ali com ele, tentando entender o que estava acontecendo. Acredito eu até que ela tenha chamado pessoas ali, médicos daquela época, para olhar o filho, mas por volta do meio-dia essa criança vem a falecer. Eu acredito que, como mãe, nós entraríamos em desespero. A gente olharia e, meu Deus, o que está acontecendo? O desespero tomasse conta. Mas essa mãe não. Essa mãe colocou a criança neste cômodo que ela fez para o profeta e olhou e falou assim: mande selar um jumento. Eu preciso ir até o profeta Eliseu. E o pai, eu acredito que nem ele acreditava que teria essa criança, então assim, ele a Bíblia não fala assim o esboço que ele apresenta, como ele age, mas ele só diz assim: hoje não é sábado
e você vai até o profeta por quê? E ela vai. Chegando, o profeta vê ela de longe, o profeta manda o servo ir até ela e perguntar o que estava acontecendo, se estava bem, se ela estava bem, se o filho estava bem, se o pai estava bem. Mas ela quer ir até o profeta. Chegando lá, ela conta o que aconteceu e ela pergunta, ela faz a seguinte pergunta para o profeta Eliseu: por acaso te pedi algo? Por acaso eu te pedi um filho? Foi você que me disse que eu teria um filho. Eu não te pedi nada. E esse profeta pede para o servo pegar o cajado dele e ir até o menino. Mas ela diz: não, eu não saio daqui sem você. Você vai junto. Você vai, volta comigo. E o profeta foi com ela. Chegando lá, o profeta entra no quarto, vê a criança lá. Na verdade, como o servo chegou antes, ele colocou o cajado, nada aconteceu. Quando Eliseu chega e vê a criança, ele se debruça em cima da criança. Ele coloca mão com mão, face a face, o corpo dele sobre essa criança e começa a respirar na boca dessa criança. Mas ele percebe que a criança apenas aquece o corpo. Ele sai, ele dá uma andada, volta e repete o ato. Quando ele repete o ato e novamente ele sopra sobre essa criança espirra 7 vezes e volta à vida. Voltando à vida, a mãe abraça esse filho, se coloca aos pés de Eliseu e agradece a esse Deus maravilhoso. Então, hoje eu quero trazer as seguintes lições e as seguintes perguntas para vocês. Quando Deus me deu essa palavra durante a semana, porque assim eu fico orando e perguntando: Senhor, qual o direcionamento que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale para que toque a pessoa que estiver assistindo esse vídeo? E Deus falou comigo no sábado a respeito dessa palavra. E daí eu queria até ter trazido para mostrar para vocês, mas essa minha Bíblia ficou no carro e eu estou com outra aqui e meu esposo acabou saindo. Deus falou comigo essa palavra. Quando foi ontem no culto, enquanto o pastor pregava, Deus começou a me esboçar a palavra de novo. E hoje pela manhã eu estou fazendo um curso online com uma pastora de Santa Catarina e ela falou exatamente sobre esse mesmo texto. Eu tenho a plena certeza que nada acontece por acaso. Quando Deus nos revela algo e Ele confirma, é porque é propósito de Deus. Então eu quero fazer a seguinte pergunta, de acordo com o texto que eu contei para você. Essa mulher, ela era totalmente perceptiva. Ela era uma mulher que ela estava o tempo todo observando. Ela estava o tempo todo atento à situação. Então ela percebeu que esse homem de Deus, porque ela realmente viu que era um homem de Deus, esse homem de Deus, ele estava sempre na cidade. E talvez ela observava que talvez ele não tinha, às vezes, um lugar para dormir, para comer. Então ela prontamente trouxe o servo do Senhor para dentro de casa, para acolhê-lo, para honrá-lo. Então essa mulher, ela estava observando sempre. Então eu falo para você, nós precisamos estar atento às situações que estão ao nosso redor. Nós precisamos observar, entender realmente quem são os homens de Deus, entender realmente quem são os profetas, porque a palavra diz que há muitos falsos profetas. Então nós precisamos estar sempre suscetível à voz do Senhor, entender aonde Ele tem o domínio sobre a nossa vida e a capacidade de discernimento nós precisamos ter. Depois, essa mulher é considerada uma mulher generosa, porque ela podia simplesmente dar um prato de comida para ele e ok. Mas não, ela chega no seu esposo e fala: vamos construir um cômodo para ele. Então essa mulher, ela não se preocupava somente com ela se preocupava com todo o meio que ela vivia.
Essa mulher era hospitaleira. Essa mulher tinha o dom de hospedar. Isso é um dom, não são todos que têm. Nós precisamos entender dons. E dons é o quê? Você levar uma pessoa para a tua casa, cuidar dessa pessoa, essa pessoa dormir, comer na sua casa, você tem que ter um dom para isso. Porque senão, aparentemente, você estará incomodando. É horrível, você já foi na casa de alguém quando você percebe que você não é bem-vindo, você está incomodando. É como se a pessoa fosse obrigada a te receber. Mas você se sente que você não está acolhida. Como é bom quando você vai num lugar e você olha e fala, meu Deus, eu me senti como se eu estivesse na minha casa nesse momento. Eu me senti amada, eu me senti querida, eu senti que eu sou bem-vinda nesse lugar. Então essa mulher deixou que Eliseu sentisse essa presença de casa, de amor, de conforto, de aconchego. Então, observa se você é uma pessoa hospitaleira, porque hospitalidade é dom. Se você não tem, começa a trabalhar isso na sua vida, porque é muito, e olha que eu já fui em alguns lugares que eu lembro que eu falei pro meu esposo, eu não volto mais. Porque é tão ruim quando você vai para um lugar e você percebe que você está incomodando nesse lugar, você percebe que ali não é teu lugar. É muito ruim. Essa mulher, ela era uma mulher realizada. Ela era uma mulher realizada porque aparentemente ela tinha tudo que ela queria. Ela nunca pediu, a Bíblia fala, o texto fala que ela nunca pediu um filho. Ela nunca se queixou que não tinha um filho. Foi o profeta que, querendo agradá-la, falou, você terá um filho. Tanto é que ela fala, não minta para mim. Não me fale coisas que talvez me machuquem. Se você me dá uma palavra, me dê uma palavra certa de que é de Deus. Porque se não for, não fale, não joga palavras ao vento. Eu tenho uma ideia que se eu receber uma palavra de um profeta, Deus primeiro tem que ter me revelado essa palavra. Ela tem que estar no meu coração, ela tem que ser algo que eu queira. Eu tenho que entender que esse homem é um homem de Deus, porque palavras lançadas, você agarra elas e depois você se frustra. E geralmente você não se frustra com a pessoa que te deu a palavra, mas você se frustra com Deus. E às vezes Deus fala assim, mas eu não falei nada. Eu não falei nada. Tanto é que eu sou uma pessoa assim, eu sou muito difícil de entregar uma palavra para uma pessoa, mas quando eu chego e falo, é porque realmente Deus falou comigo. Ah, mas não está acontecendo, mas eu não estou vendo isso. Eu só fiz o que Deus me mandou fazer. A responsabilidade é com Ele, porque eu jamais faria se Deus não tivesse falado comigo. Então, tudo que eu falo, eu arco com o que eu falo. Se eu falei, é porque realmente Deus me falou. No tempo certo, vai acontecer, porque eu não lanço palavras que não são de Deus. Eu não chego em pessoas e vou falar coisas que primeiro Deus não mostrou para mim que estava acontecendo. Eu tenho muito respeito por coisas que Deus me conta, e geralmente Ele me conta, Ele me dá sonhos e Ele leva pessoas até mim para falar a mesma coisa, para mim ter certeza que não foi coisa da minha cabeça. Então, se eu alguma vez te dei alguma palavra, você pode ter plena certeza de que foi Deus que realmente falou comigo, senão eu não teria feito. É muito sério. Você falar algo usando o nome de Deus é muito sério. Essa mulher, ela acreditava no Deus do impossível. Ela tanto acreditava que quando ela vai até Eliseu novamente, ela vai na certeza de que foi ele que entregou a palavra, de que ele era um homem de Deus, e ela vai cobrar dele. Ela não cobra de Deus, ela cobra do profeta, porque ela sabia que aquele homem era um homem de Deus. E se ele falou, e se ele disse que aconteceria, então era ele que tinha que responder pelo ato. E quando Eliseu vai até esse menino e sopra sobre ele, porque dentro de Eliseu habitava o Espírito do Senhor. Esse soprar na vida dessa criança era o sopro da vida de Deus. Era um ato de dizer, o que habita em mim voltará a habitar em você.
A vida que está em mim, a vida Deus que está na minha vida, vai habitar na sua vida. Olha para você ver como que é forte. São atos proféticos. E talvez hoje você está precisando disso, de um ato profético na tua vida. Por quê? Você já recebeu tantas palavras, você está agarrado nessas palavras e talvez não tenha acontecido. Primeira coisa, se não aconteceu, pode ser que as palavras que você recebeu não sejam de Deus. Pode ser que ainda não chegou o tempo de Deus agir. E pode ser que você não está acreditando naquilo que você recebeu. Em alguma das três você deve estar colocado. Examine teu coração, vê se você realmente está acreditando, porque essa sunamita acreditou que aquele homem era um profeta do Senhor, que habitava nele o Deus de Israel, que habitava nele a presença forte do Deus Todo-Poderoso. E através da palavra desse homem que ela acreditou, ela creu, Deus operou um milagre e transformou a vida dela. Então, se hoje você precisa de um milagre, vai aos pés daquele que é o dono do milagre. Vai aos pés do Deus que responde as tuas orações. Porque não há possibilidade de Deus não responder. E entenda, responder a nossa oração pode ser até um silêncio do Senhor, um não. Responder as nossas orações pode ser um não do Senhor. E hoje você talvez não entenda, mas lá na frente você vai entender. Então eu quero orar com você, eu quero determinar sobre a tua vida a presença gloriosa do Senhor, a presença abençoadora. E quero dizer para você que se você recebeu alguma palavra de profeta, homens verdadeiros de Deus, acredite que se cumprirá sim. Se não for, que Deus cobre de quem te falou isso, de quem te revelou isso, porque daí não é com você. Que você possa colocar no teu coração a certeza que Deus, toda vez que Deus usar uma pessoa para falar algo com você, Ele já colocou no seu coração antes esse desejo. Ele já ministrou na sua vida antes. E daí você sabe que você não falou nada com ninguém, é algo teu e do Senhor, que não tem como o ser humano entender e saber o que ele está falando, que vem do trono de Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa que o Senhor vem usar Eliseus na vida dessas pessoas. Pai, se tem pessoas com promessas retidas no reino espiritual, que o Senhor venha liberar, que o Senhor venha liberar janelas, portas, Senhor, aonde nem paredes existem. Pai, se palavras foram lançadas e essas pessoas estão acreditando, o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos restaura, que nos firma na tua presença. Deus, eu peço a Ti que coloque sobre essas vidas que estão assistindo nesse momento, esse espírito dessa sunamita, Senhor. Que haja nessas pessoas tudo aquilo que foi dito na palavra. Que essas pessoas tenham noção de tudo ao seu redor, de hospitalidade, de amor, Senhor. Então, e principalmente de fé, de acreditar. Eu te agradeço e eu peço ao Senhor que esteja com cada um dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo durante essa semana, Senhor. Restaura lares, restaura, Senhor, sentimentos, restaura, Senhor Jesus, pessoas que precisam verdadeiramente da tua presença. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo e agradeço por você compartilhar ele com outras pessoas, porque eu tenho certeza que da mesma forma que você foi abençoado, você vai abençoar outras pessoas. Não esqueça, compartilha o link do canal e se inscreva no canal, tá bom? Para que eu possa continuar compartilhando com vocês essas experiências maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana.